A gente está aqui hoje com a Micheline. A Micheline, ela tem um trabalho muito importante, muito interessante com apicultura. A Micheline é da Embrapa e também está trabalhando com o Fundo Amazônico. Explica um pouquinho o seu trabalho para a gente, por favor. Tudo bem? Como é que estão todos? Eu sou a Micheline Bentes, pesquisadora da Embrapa. Sou engenheira florestal e estamos conduzindo desde 2018 um projeto que ele é um projeto em rede na Amazônia Inteira e é um projeto apoiado pelo Fundo Amazônia, que é um fundo destinado, né, à redução do desmatamento na região amazônica por toda a história que a gente conhece do contexto das perdas de floresta pelo desmatamento indiscriminado, né? Então, a Embrapa tem esse suporte financeiro do Fundo Amazônia e a gente trabalha com as tecnologias que a Embrapa tem gerado para o campo, muito voltadas para o público da agricultura familiar, produtores familiares, né, que precisam desse aporte, desse suporte tecnológico e de orientação das boas práticas para produzir sem destruir a floresta. E quando você fala tecnológico, né, a gente fica pensando, que tipo de tecnologia é essa? Pode explicar um pouquinho pra gente aqui, por exemplo, o trabalho hoje que você veio fazer aqui? Se você puder falar um pouquinho desse tipo de tecnologia, por exemplo, hoje o trabalho que vocês estão fazendo aqui e como isso impacta, né, nesses produtores rurais familiares e nas comunidades mais tradicionais da Amazônia. Certo. Justamente esse assunto, né, das tecnologias, que é com o métier da Embrapa, com que a Embrapa trabalha, com a geração dessas tecnologias que podem ser adaptadas para o mundo rural, do pequeno produtor rural. Um exemplo, por exemplo, a gente está numa região onde a gente trata do desmatamento, conhece que o desmatamento é uma problemática para você fazer aquela região desenvolver. Então, por exemplo, o pequeno agricultor que precisa preparar sua área para ter seu roçado, ele precisa conhecer que tecnologias de preparo da roça sem fogo, esse é um exemplo de que a Embrapa pode orientar, a como ele pode estabelecer seu plantio sem promover uma queima excessiva sem usar realmente o fogo, né? Utilizando aceiros verdes. As formas de preparo desse solo são um conjunto de tecnologias que vão fazer com que ele produza sem queimar e sem agredir o ambiente de uma forma, né, mais severa. A gente também tem tecnologias no formato de espécies adaptadas, resistentes a doenças e pragas, que podem ser inseridas nesses sistemas de produção. Você tem açaí, por exemplo, que é uma espécie da região norte de grande demanda atrativa, que já é conhecida nacionalmente. Então, nós temos cultivares adaptadas a um solo que vai precisar, sim, de uma irrigação, por exemplo, mas é adaptada para um crescimento apropriado, para produzir, né, gerar mais frutos, produzir de uma maneira mais equilibrada. Então, nós temos essas tecnologias no formato de espécies, de clones, de técnicas, de processos. Por exemplo, recuperação das matas ciliares, as áreas estão desmatadas. Qual é o processo como é que eu recomeço a reconstituir uma floresta? Entendeu? Então a gente orienta esses passos, as boas práticas de manejo, a gente leva esse é um conjunto de tecnologias que a gente fala, né? E muito importante na prevenção de problemas muito atuais, como por exemplo esse excesso de queimados que estão acontecendo aqui na Amazônia também, né? Como você enxerga também esse empoderamento, né, das comunidades locais? Como você, na sua prática, né, ao lidar com as comunidades locais, elas recebendo esse tipo de informação, no que você acha que isso muda ali da relação delas com a produção delas, mas também com a natureza? Eu entendo que esse momento essa oportunidade que nós estamos tendo enquanto instituição governamental, que chega num território carente de tantas demandas sociais, tecnológicas e econômicas, é o momento de a gente resgatar uma relação com essas comunidades, estabelecer um diálogo com elas, entender quais as demandas, porque normalmente há um histórico de trabalho muito clássico da forma de se trabalhar na própria empresa, de você chegar e trazer aquela tecnologia que você entende como ideal e dizer, olha, esse aqui é o formato para você usar. Só que no Fundo Amazônia nós temos toda uma orientação de trabalho compartilhado, de consulta a eles, onde nós entendemos primeiro quais são as demandas. Então eu entendo assim, é a chance de eles expressarem o que querem, né, e se sentirem parte do processo. Quer dizer, então vocês chegam numa comunidade, primeiro vocês ouvem. Primeiramente a gente escuta, ouve,
né? Faz uma lista das demandas e a gente tem esse compromisso de, primeiro, estabelecer, né, essa relação de confiança, essa troca, e aí a gente parte para a programação de atividades práticas que a gente possa trazer para fortalecer esse processo todo com eles. Em conjunto. Em conjunto, em conjunto. A gente está tendo a oportunidade de trabalhar especificamente aqui no Praia Alta Piraneira, né, nesse assentamento agroextrativista, com uma temática que trazendo uma proposta de trabalho com a produção de mel, a partir de uma iniciativa que nós identificamos já voluntária deles próprios, né, mediante o grupo de mulheres que foi criado em 2006, que é o grupo de trabalhadoras que trabalham com artesanato e produtos extrativistas. Então a gente percebeu que nós podíamos somar, né? Na verdade, ele já tem todo um formato de trabalho que precisa, vamos dizer assim, daquela orientação técnica para melhorar e agregar valor mais ainda. Então, se eles puderem incluir o mel nessa produção de cosméticos, junto com o óleo de andiroba, que é uma espécie nativa, que tem todo um apelo de interesse comercial, ela é medicinal, ela tem, né, tantas características boas. Então a gente está começando um trabalho aqui que deve fortalecer esse processo com eles, no sentido que a gente vai trazer as boas práticas de coleta, de prensagem, de armazenamento desse óleo, né, trazer uma orientação da legislação ambiental e estadual para saber como é que eles se enquadram para se certificarem, para chegarem a ter um selo de produção futuro, para colocar no mercado um produto originado, né, com o trabalho artesanal, ecológico e sem uso de aditivos químicos, valorizar o trabalho deles. Então eu acho que o empoderamento vai caminhar por esse lado, a gente vai poder fortalecer esse caminho, né? Na verdade, assim, porque eles já são empoderados, né? A gente vem mais para dar essa soma. E sem mudar as características Sim. de trabalho necessariamente e da região, e também sem mexer muito com a questão ambiental, trabalhando também com as características ambientais da região. Correto. Parabéns pelo seu trabalho. Muito Eu que obrigada. agradeço a oportunidade de a gente poder transmitir, né, a informação daquilo que a gente faz, né, como é que a gente Obrigada tá por ter trabalhando. proposto o trabalho, porque eu sei que tiveram várias propostas. E parabéns por ter sido selecionado. E esperamos que o Fundo da Amazônia, Fundo da Amazônia. Fundo Amazônia. Que em inglês é Amazon Fund, continue, né, que as doações não parem porque essas populações precisam muito e se enriquecem muito, e enriquecem essa sabedoria, que é uma sabedoria tradicional, que é uma sabedoria que não é só deles, né, e que a gente pode passar para muitos outros países também, né, outros países que vivem nas mesmas condições, que enfrentam os mesmos problemas. É um conhecimento que é local, mas que é um patrimônio da humanidade, né? Então, muito obrigada pela sua iniciativa. Eu que agradeço, é perfeito essa abordagem. Muito obrigada também.